Fala galera tricolor, destaques Netflu no ar. Vem comigo para ver as principais notícias do Flusão dessa quarta-feira. E a gente começa o programa de hoje falando sobre contratações. O Lucas Claro, zagueiro, e o lateral esquerdo Ourinho foram oficialmente anunciados como reforços do Fluminense para o restante da temporada. Os dois assinaram um contrato até o final de 2020, dezembro de 2020, e chegam no clube aí para suprir algumas carências, que são a zaga e a lateral esquerda. A lateral esquerda hoje só conta com o Caio Henrique, que vem jogando por ali desde o início do ano. Tem também umas carenhas, mas que está passando por uma fase complicada, muitas lesões, tenta voltar, se machuca de novo. E também na zaga, que só temos hoje 3 zagueiros de ofício mesmo à disposição, que são o Digão, o Frazan e o Nino. E o Matheus Ferraz se machucou, o Léo Santos também, que veio para o Fluminense, se machucou e voltou para o Corinthians, estava emprestado. Então são 2 posições aí que o Fluminense estava precisando de reforço e que agora chegam jogadores para suprir essas ausências. Mas o que você achou das contratações? Você gostou dos nomes? Coloca aí nos comentários e vamos debater. Também nessa quarta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu uma entrevista coletiva lá no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, e falou sobre diversos assuntos ligados ao Fluminense. Entre eles, a venda do Pedro, para a Fiorentina. O Mário Bittencourt, ele confirmou aí o valor que o Fluminense recebeu com a saída do Pedro para o clube italiano. O Pedro foi vendido para a Fiorentina e o Fluminense ficou aí com... a transação total foi de 11 milhões de euros, o valor total, e o Fluminense ficou com 8 milhões de euros, que equivale aí a 36 milhões de reais. Os outros 3 milhões de euros foram para o Arte Sul, que também tinha ali parte dos direitos do jogador, Então o Fluminense acabou lucrando muito pouco com a saída do Pedro. Essa pelo menos é a minha opinião. Acho que o Pedro é uma promessa muito grande aí do futebol brasileiro. Pode ser um jogador aí para pintar na seleção e quem sabe disputar a próxima Copa do Mundo, se ele for bem lá na Europa, E o Fluminense acabou vendendo por um preço muito baixo. Muito pouco, um preço muito baixo em relação ao que o Fluminense queria, arrecadar com ele. Mas a venda teve que ser feita porque o Fluminense está passando por uma grave crise aí e precisava para fazer caixa, Então o que você achou da saída do Pedro por esses valores? Você acha que o Fluminense podia ter conseguido um pouco mais com ele? Eu acho. Mas coloca aí nos comentários a sua opinião. Outro assunto também abordado na coletiva, dessa vez falado ali pelo Celso Barros, que estava ao lado do Mário Bittencourt na entrevista, foi sobre a possível permanência do Johnny Gonzalez. O colombiano está bastante visado, embora ele não faça gol aí há 8 jogos no Fluminense, mas ele vem fazendo uma boa temporada com a camisa tricolor e está bastante valorizado no mercado. Tem times no Brasil que estão de olho nele, como o Palmeiras, o Corinthians, até o Atlético Mineiro, e outros times de fora que também já estão começando a sondar a situação do atacante, que tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. O Celso Barros ele disse que o Fluminense já fez a proposta ao representante do jogador, mas ele admitiu que o jogador não está pendendo muito a querer permanecer no Fluminense. Abre aspas aí para o Celso Barros. Fizemos uma proposta para o Johnny e conversamos com o pai dele. Ele não demonstra muito interesse em permanecer. Como ele veio sem custos, a gente fez uma proposta até parcelando uma eventual compra dos direitos, mas ele não deu resposta. Então, fica cada vez mais complicada aí a situação do Johnny Gonzalez no Fluminense. A tendência é que ele não permaneça para o ano que vem, mas vamos ver se até o fim do ano o Fluminense consegue dar um jeito, consegue convencer ele a permanecer no clube, porque tem sido um jogador importante nessa temporada, e se permanecer, com certeza vai ser um jogador muito importante também para 2020. Mais um tema aí que foi falado na coletiva do Mário Bittencourt foi sobre as dívidas que o Fluminense tem com ex-atletas naquelas demissões por WhatsApp no final de 2017, que foram feitas ainda na gestão do presidente Pedro Abad. Naquela ocasião, o Fluminense dispensou alguns jogadores que ganhavam tinha um custo elevado para o clube, para poder aliviar um pouco a folha salarial. Jogadores como o Cavalieri, o Marquinho, que hoje está no Vasco, também o zagueiro Henrique foram mandados embora e depois ali futuramente acabaram entrando na justiça contra o Fluminense para cobrar valores que o clube devia a eles. O Mário Bittencourt ele revelou nessa coletiva que as dívidas com esses jogadores já chegam ali na casa dos 80 milhões. Então, embora já tenha 2 anos que isso aconteceu, essas dispensas por WhatsApp, o Fluminense continua sofrendo aí com dívidas, com penhoras, por conta desses ex-atletas que deixaram o clube de uma maneira aí bem feia, Foi muito esquisito o que a diretoria do Fluminense fez com esses jogadores. O próprio Pedro Abad, que era o presidente na época, disse que essa foi uma das coisas que ele se arrepende da gestão dele, mas o Fluminense tem que dar um jeito de resolver isso,
e vamos torcer aí para que o Fluminense consiga algumas manobras, alguns acordos judiciais para poder pagar o que deve e se livrar de mais essas dívidas aí que estão atrapalhando bastante o fluxo de caixa do clube. Nessa mesma entrevista coletiva, o Mário Bittencourt falou sobre diversos outros assuntos aí, incluindo o Chamorim, uma dívida que o clube eslovaco cobra do Fluminense. Falou também sobre patrocinador master, atualizou algumas informações aí sobre a busca do Fluminense por um patrocinador e também sobre uma possível volta aí do Fluminense a mandar os jogos nas Laranjeiras. Se você quiser conferir essas respostas, clica aí no link da descrição, tem os vídeos aí no próprio canal do Netflix, que estava lá nessa entrevista coletiva do Mário Bittencourt no CT Pedro Antônio de hoje. Então se você tiver curiosidade, clica aí nos vídeos que você vai ver o que o nosso presidente falou sobre esses assuntos. Para encerrar o programa de hoje, uma exclusiva do Netflix, do nosso repórter especial Paulo Brito, a Under Armour, atual fornecedora de material esportivo do Fluminense, autorizou o clube já a procurar uma nova empresa, um novo fornecedor de material esportivo que deve aí ser apresentado, ser anunciado já no início de 2020. O Mário Bittencourt falou sobre isso na coletiva, abre aspas para ele: "Estamos negociando com um novo fornecedor de material esportivo. A tendência é que apresentemos um novo uniforme na primeira quinzena de 2020. A Under Armour já anunciou que não ficará não só no Fluminense, mas no futebol de uma maneira geral. Temos uma procuração da empresa para negociar com um novo parceiro." Então aí, no início do ano que vem, o Fluminense já deve anunciar o seu novo fornecedor de material esportivo. Tem algumas empresas aí com que o Fluminense negocia, né? A Kappa seria uma delas, também a Macron, italiana, poderia pintar aí. Vamos esperar e ver qual dessas empresas, ou se vai aparecer alguma outra, né? Vai vestir o Fluminense, vai colocar a armadura dos guerreiros em 2020. E esses foram os destaques Netflix de hoje. Se você gostou, não esquece, dá aquela curtidinha no vídeo, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Um abraço e saudações tricolores!